Colossenses 1, do 13 ao 23. Colossenses 1, do 13 ao 23. Vamos ler este trecho da palavra do Senhor. Por favor, acompanhe a leitura atentamente. Esse é o trecho mais difícil da carta de Paulo aos Colossenses. Então, por favor, acompanhe a leitura atentamente. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vamos orar ao Senhor e meditar. Amado Deus, obrigado pela leitura que pudemos fazer da Tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Oramos para que o Senhor seja glorificado, oramos para que o Senhor seja exaltado e que Cristo seja realmente, ó Deus, o preeminente nesta manhã, em todos os momentos deste culto de nossa vida e agora da pregação. Abençoe cada alma que está aqui e todos aqueles que haverão de ouvir esta mensagem, para a glória do Teu nome e para o bem, ó Deus, de cada um. Obrigado, em nome de Jesus pedimos Tua bênção. Amém. Uma vida cristocêntrica, uma vida centrada em Cristo. John Edmund Haggai, fundador e presidente do Instituto Haggai, quando começava uma palestra, ele começou falando sobre o Cristo incomparável, eis suas palavras. Aquele que vem do alto está acima de todos, Cristo o incomparável. Nenhum personagem na plataforma da história pode permanecer ao lado do Cristo incomparável. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a voz humana em toda a música, a estética de toda a escultura. Ele é a mais aprimorada mistura de luz e sombra de toda a pintura. Ele é o ápice da realização de qualquer empreendimento. Para o artista, ele é a sublime beleza. Para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a brilhante estrela da manhã. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o biólogo, ele é a origem da vida. Para o construtor, ele é o firme fundamento. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o mestre dos mestres. Para o engenheiro, ele é o novo e vivo caminho. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva.
Para o camponês, ele é o semeador e o senhor da colheita. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Para o viticultor, ele é a videira verdadeira. Para o magistrado, ele é o juiz de toda a terra. Para o jornalista, ele é a boa notícia de grande alegria. Para o filósofo, ele é a sabedoria de Deus. Para o pregador, ele é a palavra do Senhor. Para o estadista, ele é o desejado de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o descanso de todas as fadigas. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o crente, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Redentor e o Senhor. Para o discípulo, ele é o supremo pastor, que nos dá suas ordens com clareza incondicional. Ele é o Cristo incomparável. Palavras de Edmundo Haggai. Em nosso texto de hoje, Paulo nos apresenta essas verdades de uma forma sintetizada e sublime. Nos apresenta Cristo como o preeminente. Ensina na carta aos Colossenses que Cristo é tudo. E isto muda tudo e toda a nossa vida. E torna a vida de quem o segue uma vida cristocêntrica. E para se ter uma vida cristocêntrica, ou entender o que é, se faz necessário observarmos as 4 verdades que o texto nos apresenta. Primeira delas, o que é uma pessoa sem Cristo? O que é uma pessoa sem Cristo? E é justamente entendendo o que uma pessoa é sem Cristo, que quando uma pessoa tem Cristo, descobre o que é uma vida cristocêntrica. Paulo, nestes versos, nos diz que sem Cristo uma pessoa, primeiro, é trevas. Verso de número 13, diz, ele nos tirou da potestade das trevas. Meus irmãos, trevas é a ausência de luz, é a escuridão, também significa falta de conhecimento e ignorância. Mas não é isso que significa trevas nesse texto. Trevas nesse texto é muito mais do que isto. Preste atenção, ele diz império das trevas. Trata-se de um reino dominador, subjugador daqueles que não têm Deus. Literalmente, uma pessoa em trevas é uma pessoa sob o domínio e as hostes de Satanás. Literalmente. Sem Cristo, a pessoa está sob o domínio e o reino do maligno. E o maligno, diz as Escrituras, é o príncipe deste mundo sem Deus. Quando Adão, lá no jardim do Éden, desobedeceu a Deus, ele deu as chaves desse domínio a ele. Para isto, não é? E é por isto que na tentação de Cristo, ele disse ousadamente ao Senhor, olha, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, porque foi-me entregue. Sem Cristo, qualquer pessoa, e saiba você que ouve esta palavra, se você não creu em Cristo ainda, sinto lhe dizer, mas esta é a verdade, e por mais que doa, é importante para você, estás longe do reino de Deus, e debaixo do domínio do reino maligno deste mundo. Primeiro, então, uma pessoa sem Deus é trevas. Segundo, é condenada. É assim que éramos, é assim que estávamos. Diz o versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, por essas duas palavrinhas, redenção e remissão, destaca-se o fato da pessoa estar sob condenação. Redenção e remissão são coisas diferentes, apesar de serem um elo, estarem unidas. Redenção é a libertação de um escravo mediante o pagamento de um preço. E remissão é a concessão do perdão a esse que foi libertado. São coisas diferentes, mas que são completamente unidas. E só precisa de um libertador, e só precisa de um perdoador quem está sob escravidão, quem está sob condenação. E sem Jesus, este é o estado de qualquer pessoa, condenado. Terceiro, inimigos. É o que o texto diz, versículo 21, olhe lá. A vós também que no outro tempo eram inimigos de Deus.
É o que diz a Bíblia. Já pensou nisso? Uma pessoa natural é inimiga de Deus? Exatamente. Por quê? Porque esta pessoa ama e faz tudo aquilo que Deus odeia. Tudo aquilo que Deus odeia. A pessoa ama este mundo. Ela peca e 3 vezes peca, e muitas vezes peca e diz, Deus não se importa. O que é pecado? Ela não sabe. Ela só se preocupa com as coisas desta vida. Ela é autossuficiente, ela acha que não precisa de Deus. Ela despreza a crucificação de Cristo, quando impõe a si mesma as suas obras por meio das quais pensa que será salvo. Ela rejeita a Escritura como a palavra de Deus. Ela despreza a igreja verdadeira e o meio verdadeiro de adoração. E éramos assim, inimigos de Deus. Não o buscávamos, não o queríamos, não o amávamos. Seus mandamentos nos eram abomináveis. Não o temíamos. Não temíamos e nem valorizávamos a obra do seu Filho na cruz. É assim que é uma pessoa sem Deus. É assim que é uma pessoa sem Deus, inimiga. Mas diz mais o verso 21, éramos inimigos e estranhos. Meus irmãos, éramos alienados de Deus, distantes de Deus. Deus era excluído de nossa companhia e de nossa vida. Todos os nossos planos não incluíam o Senhor. A começar por um almoço, nem sequer orávamos para agradecer. Não tínhamos intimidade com Ele, éramos estranhos, não queríamos nada com Ele, ainda que Ele nos conhecesse por ser nosso Criador, nós não o reconhecíamos como tal. Certa feita, eu peguei um pássaro desde filhote para criar. E aí eu cuidei do filhote, e eu tratei no bico, e eu pegava na mão todos os dias, e eu fiz um ninho para ele ficar quentinho, e ele foi crescendo, e ele foi crescendo. E depois que ele cresceu, meus irmãos, todas as vezes que eu chegava naquela gaiola, o bicho parece que nunca tinha me visto. E ele quase se matava lá dentro. E eu ficava agoniado, dizia, como que você não me conhece? Você não lembra que eu dei comida no seu bico? Você não lembra que eu fiz o seu ninho? Você não lembra que eu peguei você numa miséria? Mas ele não me reconhecia. E por uma razão, sua natureza era contrária à minha. Meus irmãos, é assim que éramos sem Deus. Ele nos criou, Ele preparou o ninho para nós virmos, Ele nos deu família, mas nós quando fomos crescendo, estranhávamos a Deus. Nós não o queríamos, nós não amávamos, nós não o buscávamos, e as suas coisas eram estranhas para nós. É assim que é a pessoa sem Deus. O ser humano sem Deus estranha Deus e as suas coisas. Ele estranha a palavra. Que é isso? Você lê Bíblia? Ele estranha a palavra, ele estranha a cultura. Que é isso? Que negócio que é esse que mulher é de um jeito, homem é de outro jeito? Que é isso? Ele estranha a música, e é verdade. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, eu era incrédulo. Eu fui na casa de uma tia minha chamada Lúcia, e ela, na hora do almoço, colocou um disco, de vinil, do grupo Logos, Mão no Arado. Lembro até hoje. E quando ela colocou aquela música, meus irmãos, aquilo soou tão estranho para mim, que eu tive primeiro uma crise de riso. Eu ria daquilo, escutava aquela música, eu ria, eu dizia, que coisa mais idiota, que coisa mais tola, que música mais besta. Eu ria, eu tive uma crise de riso, depois uma crise de blasfêmia. Eu não gostava daquela música, porque eu era estranho às coisas de Deus. E é assim que uma pessoa sem Jesus é. Ela estranha as coisas de Deus. Falar sobre céu é estranho. Falar sobre santidade, muito mais. Falar sobre ler Bíblia diariamente, que é isso? Você vai ficar louco. Falar sobre cultuar a Deus domingo de manhã, domingo à noite, que é isso? Você é um fanático. Ele estranha, a pessoa estranha a Deus. 5, éramos produtores de obras más. Diz o versículo 21. Naquele tempo éramos estranhos, inimigos, no entendimento, pelas nossas obras más, que em Gálatas Paulo dá nome a elas, não é? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias e inimizades, éramos briguentos. Sabe aquela pessoa que briga por qualquer coisa? Qualquer coisa, se alguém olhar torto do trânsito, já pergunta, o que está olhando aí? Sabe aquela pessoa briguenta? Se colocar mais feijão do que arroz no prato, já briga.
Se a roupa não tiver bem passada, já briga. Se esquecer uma lâmpada acesa, já briga. Sabe, briguento, aquela pessoa briguenta, ranzinza, que briga por tudo. Éramos assim, briguentos. Invejosos, competidores, iracundos, divergentes, hereges, homicidas, beberrões, glutões e tantas outras coisas mais, obras da nossa carne. Esta é a razão porque naquele tempo nossas obras, sejam estas ou aquelas que almejávamos através das quais entrar no céu, são consideradas obras imundas, de imundície. Isto é o que éramos, diz a palavra, sem Cristo. Isto é o que não é ter uma vida cristocêntrica. Então, entendendo isto, podemos olhar o outro lado, né, e aprender a ter Cristo como centro de nossa vida. Irmãos, de verdade, eu tenho vergonha do meu passado sem Deus. Eu tenho vergonha do que eu pensava, do que eu fazia, do que eu falava, com quem eu andava. Eu tenho vergonha dos lugares onde meus pés pisaram, eu tenho vergonha. Mas graças a Deus, sou grato pelo meu presente. Sou grato pelo que Ele fez, sou grato pela família que Ele me deu, sou grato pelo perdão. E eu tenho grande esperança quanto ao futuro, quando vou estar longe desse mundo, livre do pecado e na presença do Altíssimo. Nós não éramos nada, não tínhamos Cristo como centro de nossa vida, éramos assim, mortos em delitos e perdidos no pecado. Mas isso é o que éramos, não é? Segundo lugar, quem é Cristo? O que é que o texto nos diz? Meus irmãos, estes versos de 15 a 20 são reconhecidos como um antigo hino cristão, cantado e celebrado no primeiro século. Então você pode anotar aí, versos de 15 a 20, é um antigo hino cristão cantado e celebrado lá no primeiro século. E meus irmãos, nem toda a eternidade será suficiente para nós cantarmos, celebrarmos e conhecermos a maravilhosa e gloriosa pessoa de Jesus. Nem toda a eternidade. Ainda que nós vivêssemos toda ela, não poderíamos contemplar e conhecer tão profundamente é o Senhor, tão maravilhoso é o Senhor, tão glorioso é o Senhor. Mas aqui nesses versos, o apóstolo nos dá uma visão gloriosa de um pouco de quem é o Senhor. Em primeiro lugar, diz o texto, Ele é a imagem visível do Deus invisível. Verso 15, olhe lá na sua Bíblia. O qual é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. João diz, ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou. O Filho é quem nos mostrou o Pai. E o mesmo Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é a manifestação visível do Deus invisível. Segundo, Ele é o primogênito de toda a criação. Verso de número 15, diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preste atenção nessa palavrinha primogênito. É aqui que muitas seitas erraram. É aqui que muitas seitas enveredaram pelo caminho das heresias. É aqui que muitas heresias nasceram, não é? Usaram este verso para tentar negar a divindade de Cristo, o Cristo divino. Usaram este verso. Eles dizem, está vendo? Está vendo? O texto está dizendo que Jesus é o primogênito, ou seja, o primeiro a ser criado. Então, se ele é criado, não é criador, não é eterno, não é divino, não pode ser o Salvador. É só mais um grande mestre que veio revelar-nos um pouquinho do grande Deus. Então, negam a divindade de Cristo. Mas isto é uma das mentiras, ou esta é uma das mentiras mais grotescas, e revela uma das maiores ignorâncias sobre Cristo. Primogênito, meus irmãos, na cultura hebraica, não significa necessariamente o primeiro nascido. Não significa. Significa, sim, o maior em importância, aquele que está no primeiro escalão, aquele que é superior, aquele que é o herdeiro legítimo, o único em importância daquele tipo.
Deixe-me provar isso para você. Anote essas provas aí, porque você vai precisar um dia. Primeiro, Isaque, filho de Abraão. Quem foi o primeiro filho de Abraão? Ismael. E você sabe que depois de Ismael veio Isaque, e depois de Isaque veio mais 6. Né? Ou seja, Abraão teve aí pelo menos 8 filhos. Mas quem é na Bíblia chamado o primogênito de Abraão? Mas ele não foi o primeiro nascido. Mas a cultura hebraica diz que ele foi o primogênito. Segundo, Isaque, filho de Jacó. Você sabe que quem nasceu primeiro? Não é? Aliás, contrário, né? Jacó, filho de Isaque. Você sabe que quem nasceu primeiro? Não foi Jacó. Foi Esaú. Não é? No entanto, quem herdou todo o direito e foi chamado primogênito foi, inclusive, foi dele que veio, mudou o nome para Israel, e dele veio toda a nação de Israel, e a bênção da primogenitura estava sobre ele. Terceiro, Davi. Davi foi o primeiro filho de Jessé? Óbvio que não. Não é? Vários outros tiveram antes dele. Aliás, ele foi o último a ser buscado quando o profeta foi procurar um novo rei para Israel. Porém, o Salmo 89, 27 diz que Davi era o primogênito. Portanto, na cultura hebraica, primogênito não quer dizer o primeiro nascido, mas o maior em importância, aquele que herda todas as coisas, aquele que é sobre tudo e todos, aquele que é o dominador sobre todas as coisas. E é exatamente isso que significa no texto. Veja o verso 16 e 17 então. Porque nele, em quem? Em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, preste atenção, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Por ele. Então, sendo criador, não é criatura. O próprio texto diz. Não é criatura. Mas é primogênito no sentido de o maior e mais importante, o que tem a preeminência, o que é anterior a tudo, o que tem direito a tudo, herda tudo e domina sobre tudo. Portanto, ele é divino, é o Deus invisível encarnado. Terceira, diz aí que ele é criador. Verso 16, e João nos ajuda mais uma vez, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o sustentador de tudo. Versículo 17 diz exatamente isso, não é? Olha lá. Todas as coisas subsistem por ele. Irmão, olhe para o céu uma noite quando estiver bem estrelado. Você percebe que o céu não é uma chapa compacta, mas ele é um pipocamento, por assim dizer, de estrelas, planetas e coisas muito mais, e algumas até desconhecidas. Então, elas não estão grudadas, elas estão cada um no seu ponto. Inclusive o nosso planeta, o Sol, a Lua. Pergunta a você, quem é que mantém toda essa criação, ainda que separada, unida? Quem é que mantém? Você sabia que uma molécula é constituída fundamentalmente de espaços e não de partículas? Mas o que é que mantém as moléculas unidas, se elas são formadas por espaços? Só há uma resposta que os cientistas não podem dar. Não podem dar. É o poder daquele por quem, por ele, todas as coisas foram criadas. E o Velho Testamento vai nos dizer que ele sustenta todas as coisas com a palma da sua mão, com a força do seu poder. Tanto que a água do mar cabe na sua mão. Ele sustenta, meus irmãos. Ele é o sustentador de tudo. Também diz a Bíblia aí que ele é o cabeça da igreja. Verso 18. Está escrito lá. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E a palavra cabeça aí, ou referindo-se ao Senhor, é um termo que se refere à origem e liderança. Portanto, Jesus é a origem da igreja e é o líder da igreja.
Ele é a origem, parte dele, ele começa, ele sustenta e ele lidera a igreja. É por isso que ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas em sexto ele diz, ele é o primogênito, preste atenção agora, dentre os mortos. Então se você pensar sempre, e aí é o erro, né? Em que a palavra primogênito significa o primeiro está aqui um equívoco mais uma vez. Porque Jesus não foi o primeiro a ser ressuscitado. No Antigo Testamento, nós tivemos a ressurreição da filha da viúva de Serepta, lá em 2 Reis, 1 Reis 17, do 17 a 24. Nós tivemos a ressurreição do filho de uma mulher sunamita, lá em 2 Reis 4, do 32 ao 37. Nós tivemos um homem que ressuscitou quando caiu sobre os ossos de Eliseu, lá em 2 Reis 13, do 20 ao 21. Nós tivemos no Novo Testamento a ressurreição de Lázaro. Portanto, ele não foi o primeiro. Outros ressuscitaram. No entanto, Cristo é chamado o primogênito dentre os mortos. Claro, você já aprendeu agora. Significa, Jesus é aquele mais importante, o principal, aquele que ressuscitou por si mesmo, dentre os mortos, pelo próprio poder de Deus, mostrando o grau da importância da ressurreição de Cristo. Ele é a pessoa mais importante que passou pela morte, ficou 3 dias no ventre da terra, mas ressuscitou para a glória de Deus Pai. O túmulo nada mais foi do que um ventre do qual Cristo surgiu em vitória, pois a morte não pôde detê-lo. O filho, por assim dizer, foi gerado na glória da ressurreição. E, último item neste ponto aqui, ele é o mediador da paz. Estou falando de quem Cristo é. Ele é o mediador da paz. Ao entregar sua vida na cruz e receber sobre si o castigo que a ira de Deus deu, por causa dos nossos pecados, Cristo conquistou a paz aos que por Ele se achegarem a Deus. Não há outro meio, não há outra forma, não há outro jeito de uma pessoa se achegar a Deus e se achegar em paz, senão através de Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há obras suficientes, não há pessoas que possam mediar, somente Cristo. Não é de se admirar que Paulo tenha declarado: em todas as coisas Cristo tem a primazia. Olha, irmão, aquele jovem galileu que apareceu pregando um dia lá nas praias, vilas, vilarejos, cidades, barcos e becos, é o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus encarnado. Veja, irmão, nosso Cristo é maravilhoso, nosso Cristo é poderoso, nosso Cristo é vitorioso, nosso Cristo é proeminente sobre tudo e todos. É por isso que nesta manhã eu conclamo você a dizer: louvado seja o nome do Senhor. O nosso Cristo é suficiente, é proeminente, está sobre tudo e está sobre todos. Ele é o Senhor vivo e que nos deu vida também. Mas em terceiro lugar, meu tempo reduziu bem agora. O que é que Cristo fez por nós? Então já vimos o que uma pessoa é sem Cristo, já vimos quem Cristo é e o que foi que Ele fez por nós. Bem diz aquele cântico: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sei que foi preço de sangue, mas tudo que estava envolvido é profundo demais. Por isso que Paulo escreveu: oh, profundidade da riqueza. O que Ele fez? Primeiro, meus irmãos, Ele nos libertou. Foi o que disse o verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas. Verso 21. A vós que estavais longe, erais estranhos, inimigos das vossas obras más, Ele vos reconciliou. Verso 22. No corpo da sua carne, pela sua morte, Ele nos libertou. Meus irmãos, significa comprou mediante o pagamento de um preço. Escute o que eu vou te dizer. Quando Adão pecou, lá no Éden, Adão era criado. Mas quando ele pecou, pecou contra um Deus incriado, que era eternamente no passado e eternamente no futuro. Então o pecado de Adão manchou, por assim dizer, ilustrativamente, feriu o coração de Deus, tanto no passado quanto no futuro, eternamente. Agora, como um ser criado, que tem início de dias,
poderia produzir alguma obra que pudesse limpar a eternidade de Deus no passado que ele manchou com seu pecado. Como? Não poderia. Somente um ser eterno, com sangue puro, que desse um sangue puro na cruz, poderia, com aquele sangue então, apagar as transgressões eternamente. Foi exatamente o que Jesus fez. Quando ele morreu na cruz, foi sangue poderoso que foi derramado. E quando uma pessoa nele crê de todo o seu coração, seus pecados são perdoados eternamente. Eternamente. E ele é coberto, com a glória e a graça de Deus eternamente. Ele nos libertou para que não morrêssemos na condenação. Ele morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Segundo, diz que ele nos transportou. Note o versículo 13. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No interior onde eu morei, na minha terra natal, o prefeito reassentou. E é justamente a palavra transportar significa reassentar. Ele reassentou muitas famílias, uma certa ocasião. Aquelas famílias viviam numa área invadida da cidade, era um lugar invadido, era um lugar sem luz elétrica, era um lugar sem água encanada, era um lugar sem infraestrutura, era um lugar onde reinava a miséria, onde reinava a fome, onde reinava a dor, era um lugar onde as casas eram barracos, era um lugar onde haviam muitos ratos, era um lugar onde haviam muitas crianças doentes, era um lugar que cheirava mal. Mas um dia, o prefeito construiu um bairro novo, chamado Coab, lá em Marilândia do Sul. Eu vivi esse tempo. E eu me lembro que eles foram lá e retiraram aquelas pessoas, todas elas, daquela miséria, e transportaram para aquela Coab. Deram a cada uma delas uma casa, com luz elétrica, com água. Deram oportunidade de recomeçar a vida, deram emprego, deram novas companhias, deram-lhes uma nova visão, sem cheiro e sem ratos. E aquele antigo lugar realmente os tratores deram um fim nele. O prefeito reassentou, tirou de lá e colocou num lugar completamente diferente. É isso que o texto está dizendo. Ele nos libertou e nos transportou, nos reassentou no reino do Filho do seu amor. E você ganhou cidadania celestial. Você ganhou cidadania celestial. Agora você se chama pelo nome do Deus vivo. Agora não é mais a sua natureza antiga, miserável, perdida, que cheirava mal, que domina, mas agora é o Espírito de Deus, é a natureza divina reinando aí na sua vida. É o transporte das trevas para a luz, é o transporte da escravidão à liberdade, da condenação ao perdão, do poder do diabo para o poder de Deus. E os colossenses sabiam muito bem, sabe por quê? Porque Antíoco o Grande havia transportado 2.000 judeus da Babilônia e os assentado em Colossos. Então, quando Paulo fala isso, eles entendem completamente o que é essa mudança de reino, de escravidão, para uma nova vida. Mas ele não fez só isso. Diz a Bíblia que ele redimiu, pagou o preço para que fôssemos libertados. Diz ainda que nós somos perdoados, no versículo 14. Diz ainda que nós somos reconciliados com Deus. Nós que éramos inimigos, irmãos, estranhos, irmãos, agora somos amigos de Deus. No interior do Espírito Santo, havia uma fazenda, muitos anos atrás. E nesta fazenda, uma família, composta de pai, mãe e um filho. E quando aquele filho cresceu, se tornou muito rebelde, e ele não se dava com o pai. Pai e filho pareciam cão e gato. E brigavam, e brigavam, e brigavam, e brigavam, e aquilo foi causando um desgosto na mãe. E eles brigavam até que um dia tiveram uma briga tão feia que o rapaz catou as suas coisas e foi embora. Quando aquele filho foi embora, a mãe começou a adoecer. Adoecer, caiu de cama, emagreceu, e a coisa ficou muito difícil. E um dia ela chamou o marido e disse assim: bem, por favor, vá buscar o nosso filho. Vá atrás. Vocês não podem viver desse jeito. E ele, contra sua vontade, mas para agradar a esposa, foi. E procurou até que o encontrou. E aí o trouxe de volta.
Mas quando o filho entrou pela porta da cozinha, ele saiu pela porta da sala, o pai. E o filho chegou no leito da mãe, e a mãe naquela situação difícil, triste, já próxima da morte. Então aquele filho chorou aos pés daquela cama e abraçou a sua mãe e reconciliou, reatou ali, não é, com a sua mãe. E ela disse assim: chame o seu pai, por favor, chame o seu pai. E aquele menino deixou a mãe, saiu na porta e gritou: pai, pai, vem, que a mãe quer o senhor aqui, pai, vem cá, vem cá. E com muito custo o pai entrou. Então estava um de um lado da cama, o outro da outra, e a mãe deitada. E aí ela pegou a mão dos dois, cruzou sobre o seu peito e morreu. Mas antes de morrer, ela disse: vocês são pai e filho. Ele veio de você. Vocês não podem morrer assim. Vocês têm que se reconciliar. E após a morte da mãe, o pai e o filho se reconciliaram. Irmãos, isso representa bem o que Cristo fez. Ele deu a sua vida numa cruz para reconciliar o Criador e a criatura. Mas há uma diferença. O rebelde éramos nós. Porque o Pai, desde que pecamos, sempre nos buscou. Veja o Antigo Testamento, veja os profetas, vejam os apóstolos, veja as Escrituras, veja os missionários. É a voz de Deus ecoando em todas as gerações, em todos os tempos, dizendo: filho, volta, filho, volta, filho, volta. Mas nós éramos estranhos. Porém, quando o Espírito abriu nosso coração, voltamos. Enxergamos que na cruz Ele nos reconciliou. E um detalhe, não só nos reconciliou, o verso 2 diz que Ele está nos preparando para Ele. Em quarto e último lugar, o que é que Cristo espera de nós agora então? Uma vez que fomos reconciliados, fomos trabalhados, não é? Claro que o Senhor tem expectativa quanto a nós. Veja o verso 23. Olha o que diz a palavra: se na verdade permanecerdes fundados, firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual Paulo, eu fui feito ministro. Olhe só. Ele tem expectativa. Ele mesmo diz em Isaías: o meu servo verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Note, porém, que não é algo duvidoso. Não é algo duvidoso. Pode ser que ele fique satisfeito. Pode ser que os seus perseverem. Pode ser que os seus fiquem firmes. Não. É algo certo. Ele verá o trabalho e ele ficará satisfeito. É segurança, é certeza. Há 3 palavrinhas nesse verso que são importantes: permanência, firmeza e imobilidade. E elas podem ser sintetizadas numa única palavra: perseverança. Está aí a doutrina da perseverança dos santos. Todos aqueles que Ele chamou, todos aqueles que Ele salvou, todos aqueles que Ele justificou, regenerou, perdoou, fez habitar o seu Espírito, todos estes perseverarão até o dia final, até entrarem na glória. Eles foram libertos, são novas criaturas. Não é? Eles têm uma nova disposição de amar a Deus, odeiam o pecado e desejam a obediência a Cristo e recebem forças do Espírito Santo para perseverar até o final. Termino às 10 horas em ponto. Veja o que Deus é capaz de fazer. Olhe bem o poder do Senhor, né? Você notou que o nosso texto começou com a palavra Ele nos libertou? Percebeu no verso 13? E você percebeu no verso 23 que Paulo termina o texto dizendo: Ele me fez ministro. Perceba como a vida de Paulo é importante nesse texto. Meus irmãos, Paulo só foi uma voz proclamando Cristo. Mas ele viveu uma vida centrada. Ele foi libertado e foi feito ministro. Não podia terminar melhor. Não podia começar melhor o texto e terminar melhor. Aquele Paulo, o Saulo, que era o principal dos pecadores, que sabia de tudo isso que eu falei, não é? Através do poder de Jesus, foi feito um grande pregador, ministro do Evangelho. Isso é maravilhoso. Este Paulo viveu o resto de suas vidas da seguinte forma:
Logo já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim, que me deu uma nova vida. Por isso, para mim, o viver é Cristo. Isto é uma vida cristocêntrica. Eu e você podemos viver assim. Lembre-se de quem você era. E se você não foi transformado por Cristo, eu quero convidar você agora a render-se aos pés da cruz. Há sangue e poder para transformar sua vida. Olhe para quem Cristo é. Ele é o Deus Criador, Todo-Poderoso, Salvador. Olhe o que Ele fez pelos seus já. E viva perseverantemente de acordo com essa expectativa. Porque é vivendo assim que nós viveremos então uma vida cristocêntrica. Que Ele nos abençoe. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua companhia nesta manhã. E obrigado por esse texto tão rico, com verdades tão majestosas, tão maravilhosas, que se nós não tivéssemos mais nada nas Escrituras, mas tivéssemos esse texto, poderíamos ser cristãos excelentes. Temos tudo o que precisamos. Sabemos quem éramos, sabemos quem Cristo é, sabemos o que Ele fez e sabemos o que Ele espera de nós. Ajude-nos a viver uma vida centrada em Jesus, para que o Seu poder nos transforme nas pessoas que Ele deseja que sejamos, até que nós nos encontremos para a glória do Senhor nos céus. Em nome de Cristo. Amém. Deus nos abençoe.